Amigos, estamos de volta. Vamos continuar aqui o estudo do direito penal, falando do iter criminis. Falamos na aula passada sobre a primeira fase do iter criminis, a cogitação, e hoje nós vamos falar sobre as demais fases do iter criminis. Vamos começar agora pela segunda fase deste processo causal que leva até a consumação. Tá? O iter criminis, já falamos na aula anterior, é um processo causal que vai desde a cogitação, passando pelos atos preparatórios, pela execução e terminando com a consumação. Olhamos aqui no slide, amigos. Vejam aqui. Preparação, ou também chamada de conatos remotos. Vejam, na preparação, o agente, após escolher o crime a ser praticado, passa aos atos preparatórios. Então, vejam, o que acontece? Ele escolheu o que ia fazer na primeira fase, na cogitação. Lembram? Na cogitação, como eu já disse, o indivíduo pensa, escolhe mentalmente aquilo que ele vai fazer. Escolhe o crime que ele vai praticar. Depois disso, feito isso, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai seguir para que possa consumar o crime? Ele vai fazer o que, amigos? Ele vai preparar. Ele vai preparar a realização deste crime. Ele vai passar para os atos preparatórios. Veja, nos atos preparatórios, o indivíduo vai selecionar objetivamente. Vocês viram que já mostrei na aula passada, a preparação é uma fase externa, ou seja, ele seleciona objetivamente, externamente, aquilo que ele vai utilizar para a prática do crime. Vejam, na preparação, nós já temos atos externos. Nós já temos o indivíduo colocando para fora, colocando para a realidade aquilo que ele pensou na cogitação. Então, ele vai, por exemplo, pegar a arma que ele vai utilizar no crime. Ele vai se esconder no local que vai ser a tocaia para que ele encontre a sua vítima. Ele vai escolher uma roupa, né, adequada para a prática daquele crime. Imagine que ele vai praticar um crime à noite, ele quer ficar escondido na tocaia, ele pega e veste uma roupa toda preta. Então vejam, na preparação, o indivíduo já externaliza aquilo que ele tinha pensado na cogitação. Ele já coloca para fora, ele já começa a preparar o terreno, ele começa a buscar os elementos necessários para que ele possa iniciar futuramente a execução do crime. Acompanhe aqui no slide, amigos. Olha o que a gente já falou. O indivíduo, o que é que ele faz? Seleciona os meios aptos a chegar ao resultado por ele pretendido. Procura o lugar mais apropriado à realização de seus atos. Vejam, ele já realiza o quê? Atos externos direcionados à execução. Então, voltemos. Como eu já disse para vocês, vai ser a escolha dos elementos, a preparação dos elementos e dos atos necessários para que ele realize o crime. Percebendo sempre a diferença entre a cogitação e a preparação. Na cogitação, o indivíduo está apenas pensando. Na preparação, ele já começa a realizar objetivamente aquilo que ele deseja. Ok? Escolhe, pega a arma que ele vai utilizar, esconde a arma no bolso, se esconde no local apropriado. Então, tudo isso que é necessário para se iniciar a execução. Agora, amigos, pergunto a vocês, a preparação, ela é punível? O indivíduo pode ser punido por realizar atos preparatórios? Vejam, em regra, não. Em regra, a mera realização de atos preparatórios é indiferente para o direito penal. É indiferente. É algo que não importa para o direito penal. A preparação, amigos, não chega a ser a realização do crime. Como eu disse, ele apenas está
selecionando objetivamente aqueles elementos necessários para que ele pratique. Mas ele não praticou a conduta típica. Ele não realizou o verbo do tipo. Então, a preparação em regra não é punível. Por que eu digo em regra? Porque em algumas situações o legislador resolve punir aquilo que seria mero ato preparatório. A gente vai falar isso daqui a pouco. Vou mostrar para vocês aqui no slide até algumas dessas situações. Mas, apenas excepcionalmente é que o legislador faz isso, que seleciona atos preparatórios para que eles sejam punidos como crime. A regra, a grande regra, é que os atos preparatórios são impuníveis. Isso está prescrito no próprio Código Penal. Olhamos aqui no slide. Olha só. Artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, vejam, o indivíduo ajustou, determinou, instigou, auxiliou, ou seja, realizou atos preparatórios, mas se o crime sequer chega a ser tentado, não há punição. É impunível, ok? Voltemos aqui. Eu tenho um exemplo bem interessante. Exemplo verídico. Uma determinada situação, uma moça de seus 18 anos, ela fazia faculdade numa cidade. E ela morava em uma outra cidade próxima, uma cidade rural próxima. Então, como ela não tinha transporte para ir para a faculdade todos os dias, ela contratou uma pessoa para servir de motoboy. Pegava ela, né, levava ela para a faculdade e trazia de volta. Era um mototáxi dela. Era uma pessoa de confiança dela. Durante muito tempo, este indivíduo fez isso. Pegou a moça, levou até a faculdade, esperou ela sair, pegava ela na faculdade, trazia ela para casa. Isso à noite. Durante muito tempo. Tudo bem. Um belo dia, quando eles estão indo da faculdade para casa, retornando, já à noite, mais 10 horas da noite, esse indivíduo para a moto com ela, para a moto no meio do caminho, uma estrada escura. Ele parou. Aí ele disse para ela, olha, espera aqui um minutinho que eu vou aqui dentro do mato, era tudo mato, vou aqui dentro que deu dor de barriga. Já volto. Tudo bem. Aí ele foi e entrou para dentro do mato. E demorando, ela preocupada, mas rapaz, ele não volta, está demorando, preocupada com ele. Vinha passando o carro de polícia, ela pediu para parar. Para aqui, por favor. O carro parou. Aí ela disse, olha, uma pessoa que é o mototáxi, que me leva todos os dias, há vários anos, né? Ele entrou aí, dentro do mato, e não voltou. Estou preocupado, pode ter acontecido alguma coisa com ele. Tudo bem. A polícia foi lá, entrou. Quando chega lá, numa moita, está ele cavando um buraco no chão. Cavando um buraco no chão. Aí a polícia pergunta, por que você está cavando um buraco no chão? Aí ele respondeu, eu estou cavando um buraco no chão porque eu sou apaixonado por essa moça que está aí. Sou louco por ela e nunca tive coragem de dizer. Hoje eu quero estuprá-la e matá-la e enterrar aqui neste buraco. O que a polícia fez? Pegou ele, levou para a delegacia. Levou. Disse, aí chegou lá e disse, olha, delegado, o cara aqui estava lá, dizendo que ia matar a moça, ia estuprar, matar a moça e enterrar lá numa cova que ele estava cavando. O delegado perguntou, é verdade? Aí ele disse, é verdade. Eu ia fazer isso, só não fiz porque os policiais chegaram. Certo. Que crime ele cometeu, amigos? Que crime ele cometeu? Qual a pena dele? Nenhuma. Nenhuma. Ele não praticou crime nenhum. Por quê? Porque ele só estava realizando atos preparatórios. Ele não começou a execução de nenhum dos crimes que ele pretendia. Ele tinha cogitou estuprar e matar, realizou atos preparatórios, estava cavando ali o buraco que ele iria enterrar a vítima,
mas ele não realizou nenhum ato executório. Ele não iniciou a prática do tipo penal. Ele não chegou à fase de execução. Ele só estava nos atos preparatórios. E aí, ele foi para casa, solto, livre, porque o direito penal não pune esses atos preparatórios. Cavar um buraco no chão não é crime, tá? Como eu disse, mas ele ia matar ela. Sim, ia matar, ia estuprar, mas ficou apenas na cogitação e na preparação. E a preparação, assim como a cogitação, são impuníveis. A cogitação sempre impunível e a preparação, em regra, em 99% dos casos, é impunível. E esse é um exemplo, ok? Sei que pode causar raiva, a pessoa fica rapaz, um absurdo, o cara ia matar, ia estuprar, ia enterrar, ia, mas não fez. Então, não passou da preparação, é impunível, ok? Certo? Vamos lá, acompanha aqui no slide, amigos. A próxima fase, após a fase de preparação, é a fase de execução, também chamada de conatos próximos. Vejam, amigos, aqui nós chegamos num momento muito importante. Na execução, o indivíduo realiza atos dirigidos diretamente à prática do crime. Ele realiza atos direcionados de forma direta ao crime. Vejamos, vem aqui comigo. Eu disse para vocês, né? Cogitação, ele está pensando. Fase interna, não tirou nada ainda de sua cabeça. Preparação, já começou. Fase externa, começa a realizar atos que serão preparatórios para o início da execução, mas também punível. Agora, aqui, amigos, quando se inicia a execução, aí já começa a ser punível. A execução é a realização de atos diretamente ligados à realização do crime, imediatamente anteriores à consumação. A teoria objetivo-formal, que é adotada pelo nosso código, diz que a execução se inicia quando o indivíduo, quando o agente começa a realizar o verbo descrito no tipo. Começa a realizar o núcleo do tipo. Então, veja, na execução, o indivíduo já começou a realizar o crime. Começou a realizar o núcleo do tipo penal. Então, no homicídio, vamos lá. Penso, vou matar o professor de direito civil, o Hellerson, vou matar ele. Pronto, estou pensando. Cogitação. Chego em casa, pego minha arma, vou para o fórum, em frente do fórum onde ele trabalha, fico lá de espreita ali, ó, esperando ele sair. Preparação. Na hora que ele sai, puxo a arma e começo a atirar. Atos executórios. A partir do momento em que eu já estou atirando, eu já estou buscando diretamente a realização do núcleo do tipo, que é matar. O núcleo do tipo do artigo 121, matar alguém. Já estou realizando atos diretamente ligados ao núcleo do tipo. Já estou realizando o núcleo do tipo penal. Ok? Vejamos aqui no slide. Olha aqui, pessoal. Ó, segundo a teoria objetivo formal ou do verbo nuclear, tá vendo? Defendida aqui por Belling e que foi adotada pelo nosso Código Penal, o começo da execução é marcado pelo início da realização do tipo, ou seja, quando se inicia a realização da conduta núcleo do tipo matar, ofender, subtrair. Ok? Então, veja, começou a realizar o verbo, começou a realizar o núcleo do tipo, eu tenho execução. E a execução é que começa. A partir da execução, começamos a parte relevante para a punição. Ok? Então, houve início da execução, já há punição. O direito penal já começa a punir. Ok? Tranquilos? Em algumas situações nós vamos ver que é um pouco difícil
não é separar o que é um ato preparatório e o que é um ato de execução. Mas, como eu disse, nosso Código Penal adotou a teoria objetivo formal e é essa que nós devemos utilizar. Começou a execução quando? Quando foi iniciada a realização da conduta núcleo do tipo. Ok, pessoal? Veja, quando o indivíduo inicia a execução, ele pode chegar a dois caminhos. O primeiro caminho que ele pode chegar é a consumação, tá? Que é a fase seguinte do iter criminis, consumação. Então, se ele realiza os atos executórios e chega até realizar, até concretizar o elemento do núcleo do tipo, ele chega à consumação. A outra possibilidade é que ele não consiga produzir o resultado querido, tá? Ou por circunstâncias alheias à vontade dele, ou ainda por uma conduta voluntária. Aí nós podemos ter tentativa ou desistência voluntária. A gente vai discutir mais na frente. Mas agora vamos falar da consumação. A consumação, amigos, como eu já comecei a falar para vocês, ocorre quando o agente realiza todos os elementos do tipo. Ele realiza tudo que está previsto no tipo penal. O artigo 14, no inciso 1º, fala para a gente isso de forma bastante tranquila. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, vejam aqui comigo. Nesse exemplo que eu dei, queria matar o professor de Direito Civil, Hellestrom. Cogitei, preparei, né, peguei minha arma, fui até a porta do fórum, esperei ele sair. Quando ele saiu, puxei minha arma e comecei a atirar, puxando o gatilho. Execução. Os tiros atingiram o Hellestrom, fatalmente ele veio a morrer. Consumação. Por que consumação? Porque a minha conduta se adequou perfeitamente ao que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Ok? Então, consumação é tranquilo para a gente entender. Realizou tudo o que está descrito no tipo, perfeitamente, eu tenho a consumação. Então, veja, aí eu terminei o iter criminis. Terminei o iter criminis. Consumou o crime, finalizou o iter criminis. Finalizou todo o processo causal, todo o processo realizado, todo o processo querido pelo agente. Cogitou, preparou, executou e consumou. Tudo bem? Mas veja, a doutrina ainda fala para a gente de uma outra situação, de uma outra etapa, que é chamada de exaurimento. Exaurimento. Vejam, o que é exaurimento? O exaurimento, amigos, é a produção, a continuidade da produção de lesão ao bem jurídico após a consumação do crime. Como assim, professor? Veja, existem crimes que essa consumação ocorre em um determinado momento antes de que haja uma produção de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico da vítima. Ocorrendo a consumação, se o agente prosseguir e realmente, efetivamente, provocar a lesão ou provocar o perigo de lesão ao bem jurídico da vítima, nós vamos ter esta fase de exaurimento. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante para vocês. Exemplo de corrupção passiva. Vamos lá. Isso é uma coisa que não existe aqui no Brasil, que eu vou contar, tá? Isso é uma coisa que deve acontecer assim, lá na Finlândia, na Suécia. No Brasil não tem isso, esse exemplo. Veja, imagine que alguém está dirigindo sem habilitação em uma rodovia. O policial para esta pessoa e diz: olha, amigo, eu quero que você me mostre o documento do veículo e a sua habilitação. Tudo bem. O indivíduo não tem habilitação. Aí ele diz: policial, veja só, eu estou sem habilitação, tal. E aí, o que é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Tá? Aí o policial vai dizer assim: a gente pode resolver isso tranquilamente. Tranquilamente. Como? Vamos ali no canto para a gente conversar? Aí vai lá, o policial
e o indivíduo que estava dirigindo sem habilitação. Aí o policial diz, olha, me dá aí o dinheiro do cafezinho aí, me dá o dinheiro do cafezinho, me dá o dinheiro da cerveja, que aí está tudo certo. Me dá o dinheiro da cerveja, que você vai embora, vou fingir que não vi nada aqui. O policial praticou o crime, amigos? Sim, praticou. Que crime? Corrupção passiva. Corrupção passiva. Ele, funcionário público, está exigindo aí, exigindo não, está solicitando uma vantagem indevida. Tá? Se exigir é outro crime, é concussão. Quando solicita, na situação ele solicitou, o crime é corrupção passiva. Então veja, o policial solicitou uma vantagem indevida, o dinheiro do cafezinho, para poder, né, deixar ele embora. Nessa situação, o crime se consuma no momento da solicitação. No momento em que o funcionário público solicitou a vantagem devida, o crime de corrupção passiva está consumado. O crime de corrupção passiva está consumado. O policial solicitou uma vantagem devida. Funcionário público solicitando a vantagem devida. Consumou. Mesmo sem o pagamento, professor? Mesmo sem o pagamento. Mesmo que o indivíduo que estava dirigindo essa habilitação não deu R$1. De nada. O crime já está consumado. Tá? E se ele der, professor, R$50, o que aconteceu? Aconteceu o que, amigos? Aconteceu o exaurimento. O exaurimento. Algo que acontece, uma produção de dano ao bem jurídico da vítima após a consumação. Então, corrupção passiva configura, se consuma no momento em que o funcionário público solicita a vantagem devida. Se ele recebe ou não essa vantagem devida, vai interessar apenas para saber se houve ou não exaurimento. Se ele recebeu a vantagem devida, tem exaurimento. Se ele não recebeu, não teve exaurimento, mas o crime já está consumado, com a mera solicitação da vantagem indevida, tá? Como eu disse, eu tenho certeza que isso acontece na Finlândia, na Suécia. No Brasil, não acontece isso não, viu? Não acontece essas coisas não, não se preocupem, só exemplo. Vamos olhar aqui no slide, pessoal, dá uma olhadinha, para a gente acompanhar. Exaurimento é a fase que se situa após a consumação do delito, esgotando-o plenamente. Está vendo a definição do professor Rogério Greco? Então, como eu disse para vocês, depois da consumação, acontece esse exaurimento, esgotando plenamente o delito. O professor Cirino chama o exaurimento de consumação material, pois é o momento em que o sujeito ativo atinge o bem jurídico que buscava ferir. Tá? Então, como eu disse, no exaurimento, após a consumação, quando há o exaurimento, o bem jurídico da vítima é atingido novamente. Ok? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, pessoal. Pronto. Aqui o artigo 158 do Código Penal, ele é bem importante para a gente também entender o exaurimento. Tá? Aqui eu vou falar para vocês sobre o crime de extorsão. Crime de extorsão. Está aqui. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Vejam, reclusão de 4 a 10 anos. Vejam, amigos, no crime de extorsão, o indivíduo está constrangendo alguém mediante a violência ou a grave ameaça para que ela faça alguma coisa indevida. Faça alguma coisa indevida. Sabe o que é que eu lembro isso aqui? Eu lembro do flanelinha. Flanelinha é um problema, tá, amigos? É um problema generalizado. Coisa séria como tem flanelinha em todo quanto é lugar, no Brasil inteiro. Quando esse flanelinha chega e diz assim para a moça, diz, olha, me dê R$5, senão vai ser um problema aí no seu carro. Seu carro vai aparecer arranhado. Me dê R$5 ou seu carro vai aparecer arranhado. Ocorreu algum crime, amigos? Sim, ocorreu esse crime.
de extorsão. Você está constrangendo o malandro, o flanelinha, está constrangendo alguém mediante uma grave ameaça, nesse caso, com o intuito de obter uma vantagem econômica, dinheiro. Então tá, constrangendo a pessoa mediante grave ameaça para obter uma vantagem econômica, dinheiro, para que ela faça alguma coisa. O que é que ele quer que ele faça? Que lhe pague, né? Que pague a ele um valor. Então, nessa situação, amigos, nós temos o crime de extorsão. Veja, vem aqui comigo. O crime de extorsão, ele vai se consumar independentemente do pagamento da vantagem indevida. O crime de extorsão, ele vai se consumar no momento em que o flanelinha faz essa exigência. Independentemente da vítima pagar ele os R$5 ou não pagar, dele arranhar ou não arranhar o carro. Isso é irrelevante. Se arranhou ou não arranhou o carro, irrelevante para a consumação. A consumação vai ocorrer no momento em que ele faz a exigência. Olha, me dê R$5 aí ou o seu carro vai parecer arranhado. Houve a consumação. Houve a consumação do crime. Agora, se houve o pagamento da vantagem devida, se houve o pagamento do dinheiro, o que é que eu tenho, amigos? Eu tenho o quê? Eu tenho o exaurimento. Se houve o pagamento, eu tenho o exaurimento. Serve para quê? Serve para a fixação da pena. O juiz, quando for fixar a pena, num crime em que houve exaurimento, a pena vai ser maior, porque houve uma lesão maior ao bem jurídico da vítima. A vítima foi lesionada de uma forma mais ampla. Ok? Olhamos aqui o que diz o STJ sobre isso. Olha aqui, pessoal. Súmula 96, falando do crime de extorsão. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Tá? Então, a consumação independe do recebimento ou não da vantagem. O recebimento da vantagem vai ser mero exaurimento. Está aqui, ó, decisão do STJ. O delito de extorsão, enquanto crime formal, prescinde para sua consumação da efetiva obtenção da vantagem, da indevida vantagem econômica, sendo esta mero exaurimento da conduta criminosa. Ok, amigos? Estão vendo aqui o entendimento do STJ sobre o tema, sobre o exaurimento. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa análise, vou falar para vocês algo que eu já comentei aqui, rapidamente. Que é o quê? Que a cogitação, ela não é punível em qualquer hipótese. Já disse para vocês isso aqui hoje. A cogitação, ela não é punível em qualquer hipótese. Vem aqui comigo. Já a preparação, ela, em regra, não é punível. Olha aqui comigo. Vejam só, amigos. Cogitação vai ser punível nunca. Está dentro da cabeça, o direito penal não vai se importar. A preparação, em regra, não é punível. Mas, excepcionalmente, o legislador vai tipificar como crime condutas que seriam meros atos preparatórios. O legislador resolve tipificar condutas que são atos preparatórios como crime. Aí sim vai haver punição. Mas isso é excepcional. Então vamos olhar aqui exemplos de atos preparatórios que são tipificados como crime. Olhemos aqui no slide. Vejamos. Aqui. Artigo 288 do Código Penal. Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para fim de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Aqui, amigos, é o crime de quadrilha ou bando. Veja, nessa situação, as pessoas se associam com o objetivo de quê? De cometer crimes. É que a lei sequer exige que haja o cometimento de crimes. Precisa apenas da associação de mais de 3 pessoas, ou seja, 4 pessoas para cima, com o objetivo de cometer crimes. Isso aqui, pessoal, associação de 4 pessoas para cima, com o objetivo de cometer crimes, é, em regra, apenas um ato preparatório. Um ato preparatório para quê? Para o cometimento de crimes. Mas o Código Penal, observando a relevância e a periculosidade dessa conduta, resolveu punir.
resolveu punir esse ato preparatório. Então, o artigo 288, associarem-se mais de 3 pessoas ou quadrilha bando para fim de cometer crimes, é punível. É o artigo 288 do Código Penal. Ok? Então, vejo algo que, em regra, deveria ser apenas um ato preparatório, o Código Penal tipificou como delito autônomo. Olha o outro também. Aqui é na Lei de Contravenções Penais. Ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazua, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Pena prisão simples, 2 meses a 1 ano e multa. Vejam, nesse artigo aqui, amigos, venham comigo. Nesse artigo aqui, o indivíduo não praticou o furto de novo, não. Não praticou o furto de novo, não. Mas ele tem com ele materiais, objetos que são usualmente utilizados para a prática de crimes de furto. Então, nessa situação, o Código Penal, a Lei de Contravenções Penais, com o objetivo de evitar que esse indivíduo prossiga e cometa delitos, o que é que a Lei de Contravenções Penais faz? Pune o que seria, em regra, mero ato preparatório. Tá? Ter esses instrumentos que podem ser utilizados para a prática de crimes. Temos outro exemplo também, é manter petrechos para a fabricação de moeda falsa, ter maquinário para fabricar moeda falsa. Mesmo que não tenha fabricado, tendo aquele maquinário, já vai ser punido. Por quê? Porque, excepcionalmente, o legislador entendeu por tipificar esses atos preparatórios como crimes autônomos. Ok, amigos? Mas isso é excepcional. Isso é excepcional. Lembrando lá do exemplo que eu dei, tá? Do cara lá que estava cavando um buraco para enterrar a menina que ele ia estuprar e ia matar. Tá vendo? Queria revolta, mas era ato preparatório. Não tem punição. O cara foi embora para casa tranquilo, dando tchau. Beleza? Então, amigos, finalizamos aqui hoje o intercrimes, tá? Discutimos hoje sobre a preparação, sobre a execução, sobre a consumação e sobre o exaurimento. Ok? Então vamos finalizar por hoje a nossa aula e continuaremos na próxima aula falando sobre a tentativa. Ok? Um grande abraço. Até a próxima aula.